Olá, alunos, olá, alunas. Quem fala aqui é a professora Ana Luzia, da disciplina de Geografia. E hoje, neste vídeo, vamos conversar sobre economia e renda durante a pandemia de Covid-19. Então, vamos ver um pouco sobre como é que andam esses dois setores nesse momento que estamos vivendo da pandemia. Seremos bem rápidos e vamos nos deter mais algumas imagens de gráficos e nesse primeiro momento nós vamos ver essa pirâmide, que ela se chama estratificação social no Brasil. Por que é importante a gente saber isso? Pelo fato de que precisamos entender que a nossa sociedade, falando de sociedade brasileira, ela é dividida em classes. Então, a cada meio de classe, grupos de trabalhadores, seja desde a base até o topo, cada um tem seu modo de vida, modo de produção e modo de sustentar a família. Então, nesse momento de pandemia, a gente precisa compreender que alguns setores do trabalho, eles sofreram grandes questões mesmo. Quando eu falo isso, estou relacionando ao desemprego, à diminuição dos salários, e vamos conversar um pouco sobre isso. Aqui vocês podem observar nesta pirâmide que nós temos aqui as cores e aqui ao lado uma legenda que nos mostra aqui a distribuição da classe relacionada à renda no Brasil. Então, a gente tem aqui o 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Então, vejam só, né, que o topo ele é bem mais afinado, porque nós temos uma classe relacionada àqueles que estão abaixo da pobreza e pobres muito grande. Então, como é que a gente pode imaginar, pensar esse momento de pandemia, considerando uma sociedade tão desigual? Aqui nós vamos começar a ver alguns gráficos que nos apresentam como a atividade econômica no Brasil vem caminhando. Então, observando o gráfico, nós podemos ver aqui, ok? A gente vai analisar dezembro, janeiro e fevereiro, claro, dezembro relacionado ao ano anterior, 2019, como é que estava a atividade econômica no Banco Central. Então, assim, podemos compreender que houve uma baixa, né, considerando cada torre dessa daqui. A gente pode ver, né, que temos aqui 0,66% relacionado ao acumulado nos últimos meses. Então, podemos compreender mesmo que a atividade econômica ela vem baixando aos poucos, por conta mesmo da crise que estamos vivendo no momento. Aqui nós podemos ver a questão da Bolsa Brasileira, né? Então, aqui a gente pode perceber a queda, né? Vejam bem, da participação na Bolsa de Valores. Então, nós temos aqui o indicativo de janeiro de 2020 até onde nós estamos agora em abril. Então, podemos perceber também este declínio. O próximo, nós podemos observar o seguinte: como o dólar é uma moeda muito importante em questões mundiais, podemos fazer aqui, entender a conversão para o real e a sua alta. A gente chama da alta do dólar, sempre comparando com o real. Então, enquanto em janeiro nós tínhamos aqui esse valor, nós percorremos os meses e aqui foi só subindo. Então, isso daí causa um grande impacto também nas relações comerciais entre os países, uma vez que o dólar aumenta e fica mais difícil para haver a comercialização. Nesse caso aqui, estamos comparando real e dólar. E nós vamos agora para a parte final, que vão mostrar exatamente em questões de Brasil, o que nós podemos perceber
as atividades econômicas que mais aumentaram e as atividades econômicas que tiveram declínio. Podem perceber aqui, gente, que nós tivemos aqui, demanda explodiu na crise, mas deve se estabilizar no longo prazo. Então, durante o tempo de pandemia, essas atividades aqui, elas aumentaram, ou seja, o setor de alimentação, fast foods, você compra por meio do delivery, internet, banda larga e telefonia. As pessoas já usavam tanto a internet, imagine hoje, com o teletrabalho, o home office, as pessoas estão trabalhando em casa e vocês também estudando em casa e precisando utilizar a internet. Nós temos aqui, produtos de limpeza também. As pessoas estão tomando cuidado mais com para terem ambientes mais limpos, principalmente, claro, dentro de casa, que é onde todos devem estar nesse momento de isolamento social. Temos aqui produtos que ajudam a prevenir a epidemia, como álcool gel e máscaras. Nunca imaginamos que em algum momento nós precisaríamos tanto desses produtos, que estiveram sempre muito associados à área de saúde, como enfermagem, a medicina, entre outros. E agora nós vamos ver aqui, nesse slide, o que diminuiu. Nós temos aqui uma forte crise e estes daqui são os digamos assim, os produtos ou também meios de trabalho que tiveram um grande declínio. Temos aqui eletrodomésticos, produtos de beleza, roupa, sapato, acessórios, serviço de beleza, cabeleireiro. Então, assim, principalmente os 3 primeiros estão muito associados ao terceiro setor da economia, que é o comércio. Então, com o comércio fechado e poucas pessoas transitando nas ruas, é claro que essas atividades econômicas elas iriam ter esse declínio. Mais um que diminuiu, considerando mesmo a questão do que a gente percebe das aglomerações de pessoas. Academias de ginástica, todas estão fechadas. Cinema e teatro, eventos, vários eventos, seja um congresso, coquetéis, seminários. Os hotéis, claro, até mesmo porque hoje os aviões, não digo nem os aviões, mas as empresas, elas têm tido pouca adesão de pessoas para a utilização dos voos e do transporte rodoviário também. Então, é claro que os hotéis também vão sofrer com a crise. Restaurantes também. Quando eu coloquei lá no início a parte de alimentação, quando a gente fala nessa alimentação, não é somente as pessoas que fazem a comida e entregam, mas também a alimentação relacionada aos supermercados. Muitas pessoas estão utilizando supermercados. Aqui ficou cortado, mas nós temos aqui viagem e turismo, que estão totalmente associados aos hotéis. E aqui, no nosso último slide, temos a proposta de atividade. Dessa vez, a atividade não será colocada no YouTube. No box de informações, você encontrará o link do formulário do Google Forms, que contém a atividade que todos deverão desenvolver. Você vai ler um trecho de uma reportagem e responder a 2 perguntas que tratam sobre a economia e a renda nesse tempo de pandemia no Brasil. Então, eu ficarei no aguardo das respostas da atividade, certo? Certo, gente? Então, essa é a atividade que vocês vão abrir o box de informação que fica embaixo do vídeo. Vai ter o link, você clica lá e faz a sua atividade e envia. Ok? Vou ficar aguardando as respostas de todos. Bons estudos e até mais!